Deus da aliança, fala ao coração do seu povo. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu farei a leitura do versículo 14 até o versículo 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Soberano Deus, mais uma vez a Tua palavra foi lida e a nossa súplica é que ela possa falar aos nossos corações. Nenhum de nós aqui, Senhor, tem o poder de falar aos corações, senão o Teu Espírito que está entre nós. E essa é a nossa súplica, que Ele fale aos nossos corações, para que todos nós saiamos daqui, Senhor, tocados por Ti mesmo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. A Unesco, ela fez uma pesquisa há muitos anos e a pesquisa gravitava em torno de uma pergunta muito simples: qual foi a maior invenção do homem? Qual é a maior invenção? E a resposta foi que a maior invenção humana foi o livro. Depois eu tive a oportunidade de ler uma outra pesquisa feita pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo entrevistou um conjunto de pessoas e fez a mesma pergunta. E um outro grupo respondeu que foi a invenção da escrita. Todos nós aprendemos na escola que a história, pelo menos até então era ensinada, era dividida em 3 partes: a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida e a idade dos metais. Isso é a pré-história. A história começa quando a escrita ela é inventada. E até hoje, até onde nós temos conhecimento, a escrita foi inventada pelos sumérios, que foi um povo que viveu na Mesopotâmia. A escrita e a língua suméria, ela não é uma língua aparentada com nenhuma outra língua, e naqueles idos eles inventaram a chamada escrita cuneiforme. Depois, os fenícios, eles inventaram o alfabeto, e dos fenícios isso passou para os hititas, passou para o ugarite, passou para aquela região do Crescente Fértil, passou para aquela região dos semitas, e isso ganhou o mundo. Mas, de fato, é muito interessante pensar que tanto a escrita quanto o livro são invenções muito impactantes. Causa estranheza ouvir pessoas dizerem: eu não gosto de ler, eu não tenho o hábito da leitura, eu não tenho apreço pela leitura. Particularmente, isso me soa como uma ofensa. Eu digo isso porque eu cresci num lar. Eu nunca vi o meu pai lendo um livro. Mamãe também não tem o hábito da leitura
pela curiosidade. Eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de ler e eu sempre me senti muito bem perto dos livros, cercado por livros. E quando nós paramos para pensar que a Bíblia ela é um livro, na verdade ela é um livro, ela é uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca. Ela é composta por 66 livros, livros muito diferentes. Você abre, por exemplo, o livro do pregador, o Eclesiastes, você não vai encontrar nenhum outro livro na Bíblia que se assemelhe ao Eclesiastes. Ele é único. Uma vez perguntaram ao professor Haroldo de Campos, já de saudosa memória, como foi a experiência de traduzir o Eclesiastes. Ele fez uma tradução diretamente do texto hebraico, e ele disse que foi uma das aventuras mais maravilhosas que ele vivenciou, porque é um poema belíssimo, ele é diferente, ele é único, cheio de humor, ao mesmo tempo uma acidez característica, e ele é único. Isso para falar do Eclesiastes. Eu poderia falar de outros livros da Bíblia que nós encontramos. E em todas as grandes culturas, um corpo literário se formou. É muito conhecida a literatura russa, através de Gogol, Turgenev, Dostoiévski, Tolstói, que são autores ali da virada do século XIX, que se tornaram grandes romancistas, ou Proust, que é considerado um dos coveiros do romance moderno, Joyce, e por que não falar no nosso Guimarães Rosa. O livro é tão importante, a literatura é tão importante, que o mundo antigo ele foi educado com base em 3 obras: a Ilíada e a Odisseia, de Homero, e a Enéida, de Virgílio, que conta a refundação da Troia. Se vocês prestarem atenção, o final daquele filme, e ele é muito preciso, é muito legal, no final você vai ver que tem um jovem, ele leva o pai nas costas, ele leva uma espada do lado esquerdo, e ele leva um aspenaz, que é como se fosse um totem, do lado direito, e aquele jovem é ninguém menos que Enéas, o fundador da Nova Troia, tal como Virgílio vai contar na Enéida. Então, todo mundo antigo, Alexandre o Grande, por exemplo, foi educado com base na Ilíada. E é tão importante a figura de Homero, que Fernando Pessoa, o maior escritor da literatura portuguesa, ele vai dizer assim: deve haver, no mais pequeno poema de um poeta, qualquer coisa por onde se note que existiu Homero. Tamanha a importância de Homero. Entretanto, esses livros não são capazes de mudar a vida das pessoas. Eu nunca conheci alguém que, lendo a Ilíada de Homero, disse assim: encontrei paz, encontrei consolação, encontrei um sentido para caminhar, eu encontrei um sentido para a minha existência. Você vai ler por uma questão estética, por uma questão profissional, por uma questão de prazer. É muito bom ler um bom escritor, ler um bom livro. Eu não me canso de elogiar. Você sentar, Santo Agostinho, até quando ele erra, ele é gigante. Até quando ele comete erros brutais, ele é grande, é maravilhoso. Você se sente bem, você aprende a se comunicar, a escrever na leitura.
desses grandes autores. Agora, muito mais importante do que isso é a leitura da Bíblia. Muito mais importante do que todos os livros que nós pudermos ler, sentar, fazer uma oração, pedir a Deus a iluminação e poder viajar, poder percorrer as páginas da palavra de Deus. A Bíblia até o século XVII, ela foi recebida pela igreja como a palavra de Deus. Século XVIII, você tem um movimento, que é o movimento do racionalismo, e ali, mais ou menos, em meados do século XVIII, você tem o eclodir do chamado Aufklärung, né, que é o esclarecimento, conhecido como iluminismo. E dali para frente, o que se tem é a crítica bíblica, que vai tentar dessobrenaturalizar a Bíblia. Vai negar o sobrenatural e vai dizer que a razão humana é quem deve julgar se a Bíblia é ou não é um livro valoroso. Daí surgiu o liberalismo, que vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E aí, no século XX, 1918, um teólogo muito importante, chamado Karl Barth, vai publicar o seu Römerbrief, né, o comentário à carta aos Romanos, e ele vai dizer, não, a Bíblia, ela torna-se a palavra de Deus na medida em que ela promove o encontro do homem com Cristo. Não é isso o que a Bíblia diz de si mesma, através da boca dos profetas, através dos lábios do nosso Senhor, através dos apóstolos, e não foi isso que a igreja, durante 17 séculos, ela asseverou. A mensagem que atravessa toda a Bíblia é que ela é a palavra de Deus. Ela é Deus falando ao ser humano e, como eu disse no início do culto, revelando ao homem o que devemos crer acerca de Deus, como devemos agradá-lo e como devemos cultuá-lo. E Paulo, ele tinha essa consciência. Ele vai, durante toda a primeira carta, incentivar Timóteo que ele pregasse, que ele instasse, que ele militasse, que ele combatesse, que ele fosse um ministro fiel, um genuíno pregoeiro, uma expressão que aparece no capítulo 4 da primeira carta, diz que ele deveria valorizar o dom que ele havia recebido. Ele diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ele está falando da ordenação para a pregação, para o ensino da palavra de Deus. E da segunda carta, que é uma carta onde ele está se despedindo dele, é uma carta onde ele está convocando mais uma vez Timóteo para que ele combatesse firmemente o bom combate. Ele inicia falando sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Ele vai dizer no versículo 5 para Timóteo assim, foge também destes, os falsos piedosos. Tá? Depois ele vai falar sobre homens que se introduziram no seio da igreja. E como um pai, ele vai dizer assim, Timóteo, você tem sido fiel à palavra, você tem sido leal ao ministério. E quando ele chega nos versículos 14, 15, 16 e 17, ele vai dizer a Timóteo mais uma vez, permaneça assim. Permaneça naquilo que você aprendeu. Você que foi treinado, você que foi educado, você que foi conduzido tão bem. Permaneça nas coisas que você aprendeu
e faça isto, se apegando à palavra de Deus, que ele vai chamar aqui de as Sagradas Letras. E por isso mesmo eu quero meditar muito brevemente com os irmãos sobre o seguinte tema: o apego às Escrituras como expressão da nossa devoção. A pergunta que esse texto nos ajuda a responder é a seguinte: por que devemos nos apegar às Escrituras? Talvez você já tenha se feito essa pergunta. Esse texto vai nos dar pelo menos 5 respostas. Primeiro, porque elas são sagradas. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de conversar com alguém. Por exemplo, você já teve a oportunidade de conversar com um judeu? O valor que ele atribui à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o valor que ele atribui a Tanar, que são os livros que compõem a Bíblia hebraica. Você já teve a oportunidade de conversar com um muçulmano sobre o valor que ele atribui ao Alcorão? Você já teve a oportunidade de conversar com um adventista e perguntar para ele qual é a opinião dele sobre os escritos de Ellen Goldwhite, uma das fundadoras, conhecida entre eles até como profetisa adventista? Se você conversar com essas pessoas, você vai ver que o afeto que é mobilizado, cada um na sua prática religiosa, para os seus livros sagrados, é o afeto da solenidade, é o afeto do respeito. Uma coisa que me choca muito até hoje: você vai à casa das pessoas e muitas vezes tem uma Bíblia aberta, empoeirada, como se a Bíblia fosse um patuá, como se a Bíblia fosse um amuleto. Nós devemos nos apegar às Escrituras pelo valor que elas portam. Veja, elas são sagradas porque são a palavra de Deus, mas a pergunta que fica é: dentro de mim, eu recebo a Escritura como algo sagrado? Se eu perguntasse aqui, a sua família é sagrada? A sua intimidade é sagrada? Se eu fizesse essas 2 perguntas, cada uma aqui iria dizer: sim, pastor, a minha intimidade é sagrada, a minha família é sagrada, a minha vida é sagrada. E a Bíblia, ela é sagrada para você? Se a Bíblia ela é sagrada, ela precisa ocupar um lugar privilegiado na nossa caminhada. Deixa eu trazer uma informação para os irmãos. Quando Paulo diz aqui para o jovem Timóteo, é toda a Escritura, ele não está falando da Bíblia como nós a temos hoje. Até porque os irmãos sabem que o cânon, o desenvolvimento do cânon, ele surgiu como uma resposta à heresia marcionita. E todos os livros do Novo Testamento não haviam ainda sido escritos. Então, a referência aqui é a 2 corpos literários: a Bíblia hebraica, que nós conhecemos como os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, e também algumas cartas de Paulo que ele teve acesso. Então, hoje nós nos encontramos numa posição muito mais privilegiada do que o próprio Timóteo, que não chegou a conhecer certos livros da Bíblia tal como nós conhecemos hoje. Hoje, inclusive, eu tenho a Bíblia aqui em formato impresso, eu tenho a Bíblia aqui nesse tablet, eu tenho a Bíblia no meu celular,
E o nosso irmão, o presbítero Leandro Suelen, o Gabriel, que estão ali auxiliando, generosamente tem projetado a Bíblia aqui. Então, precisamos repensar, precisamos avaliar que valor atribuímos à Bíblia Sagrada. Veja bem, que sagrado não seja apenas um jargão nas nossas bocas, que não seja apenas uma expressão. Eu quero dizer para os irmãos que ela é tão sagrada que durante todo o ministério de Cristo, ele vai fazer referência a ela. Você vai ler o Novo Testamento, e o Novo Testamento, o tempo inteiro, ele está citando, interpretando, aplicando, equalizando o ensino do Antigo Testamento. Todo o ministério de Cristo é pautado precisamente nisso, na autoridade das Escrituras. E essa autoridade confere a ela esse status de ser sagrada. Segundo, por que devemos nos apegar às Escrituras? Porque elas conduzem à salvação. O texto diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. A Bíblia não salva. A Bíblia não salva. A salvação nos é dada pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas é a Bíblia quem nos informa quem foi Jesus. É a Bíblia quem nos diz que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Eu gosto muito quando o apóstolo João, o amadíssimo apóstolo João, ele diz assim: olha, Jesus fez muita coisa. Muita coisa. Mas se eu fosse relatar, nem o mundo inteiro poderia conter os rolos. Então, eu escrevi, eu selecionei e escrevi, e redigi, e relatei, para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. E esse conhecimento nos vem pela palavra. É na leitura da palavra. O reverendo Caio Fábio, filho, Caio Fábio da Araújo Filho, ele conta que o pai dele era agnóstico. O reverendo Caio Fábio, o pai. E a mãe dele era uma mulher muito devota, sua avó, uma mulher muito devota. E um dia ele chegou em casa e disse: fulano, eu quero ler a Bíblia. E ela disse: olha, esse é um livro que você vai entendê-lo melhor se você começar lendo a segunda parte, que é o Novo Testamento. Se você começar lendo a segunda parte, quando você for ler o Antigo Testamento, você vai ter muito maior facilidade. E ele leu uma tirada: Mateus, Marcos, Lucas. Quando chegou em João 19, ele dobrou os joelhos e entregou a vida a Cristo. Foi convertido por Deus lendo a palavra de Deus. E aqui é muito importante que Paulo ele tenha dito isto a Timóteo, porque ele sabia a quem ele estava dizendo. Ele conhecia a integridade do caráter de Timóteo, o seu zelo, a sua caminhada íntegra, e ele vai dizer: olha, é a Escritura quem vai te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então aqui a referência é ao desenvolvimento da salvação. O conhecimento do nosso Senhor você já tem. Mas a pergunta é: como é que você pode agora desenvolver a sua salvação, senão pelo apego às Escrituras Sagradas? O bispo anglicano N.T. Wright, um grande escritor brilhante, ele escreveu um livro belíssimo,
simplesmente cristão, porque o cristianismo faz sentido. Aí ele vai e escreve a continuidade. Eu creio, e agora? É um livraço também. Então, Paulo está falando aqui que Timóteo deveria permanecer naquilo que ele havia aprendido e que ele deveria desenvolver pelo apego, pelo estudo, pelo aprendizado e pela aplicação da palavra de Deus. Agora, eu quero lhe dizer algo importante. A Escritura Sagrada, ela tem como núcleo a mensagem do Cristo. Onde você abrir a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de Jesus. E à medida que nós vamos internalizando esse conhecimento, vamos vivendo e compartilhando, e buscando de Deus oportunidade para conduzir pessoas a Cristo, para que conheçam a Cristo, se rendam diante de Cristo e entreguem as suas vidas. Então, por que devemos nos apegar às Escrituras? Em terceiro lugar, porque elas são verdadeiras e confiáveis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu já disse que a expressão toda a Escritura é uma referência à Bíblia hebraica, aos 39 livros que nós conhecemos. E essa expressão inspirada é muito curioso, porque em grego você tem duas palavras. Você tem a palavra Deus e você tem a palavra sopro. Então, na verdade, a Bíblia ela é o sopro de Deus. Na língua portuguesa, inspirar pode ter dois significados. Eu posso estar falando da ventilação, onde eu inspiro, ou eu posso falar da palavra motivar, o verbo motivar. Quando você inspira alguém, você está motivando alguém, você está promovendo uma moção, um movimento nessa pessoa. Aqui não. Inspirar aqui tem a ver com soprar, tem a ver com revelar. Ou seja, a Bíblia ela é o sopro de Deus para que o homem o conheça. Isso fala da origem das Escrituras, fala da autoridade das Escrituras e fala sobre o caráter inerrante e infalível da Bíblia. Por isso que ela é verdadeira e por isso que ela é confiável. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, você não tem ainda aquela percepção do fenômeno da intertextualidade, como é que os testamentos, eles dialogam entre si. À medida que eu fui lendo, para mim era um choque na leitura. Tem uma profecia no Antigo Testamento que Cristo cumpre, e ele vai cumprindo toda uma cadeia de profecias, toda uma cadeia de anúncios, e você vai vendo que a Bíblia é a verdade, a verdade. E sabe quando foi que a ficha caiu para mim? Quando eu vi coisas que a Bíblia diz, muito simples, ao serem aplicadas, a coisa acontecer. Quer ver uma coisa muito simples? Provérbios capítulo 15. A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda faz recuar o furor. Aí sabe o que o adágio popular diz? Não brigam dois quando um não quer, né? Eu já vi a pessoa dizer um impropério contra o outro não dizer absolutamente nada, num trânsito do centro de Recife, aquele alvoroço, e a pessoa perceber assim, olha, o ridículo dessa história sou eu. E aquela pessoa que disse, olha, tenha um bom dia, meu amigo, vai na paz, o Senhor te abençoe, vai com Deus.
não foi agredido, não criou um problema maior, poderia ter perdido a sua vida, e ainda fez com que o outro, que veio com palavras insidiosas, ele se retirasse. Então, tudo que está na Bíblia, saiba que é verdadeiro. E nada do que a Bíblia diz, uma vez aplicado, jamais eu e você nos decepcionaremos. Nos decepcionaremos, sim, se desobedecermos o que ela diz. Inclusive, é muito importante que nós entendamos, por exemplo, no final do Sermão da Montanha, Cristo disse, olha, o que eu falo é como solo rochoso. Obedece, acredita, pratique, você vai ver. Agora, ignore o que eu falo. Isso vale para o Sermão da Montanha, como vale para toda a Bíblia. O que Paulo estava dizendo a Timóteo é o seguinte, cuidado com o que você fala para a igreja do Senhor. Imagine eu chegar aqui, eu vou ler um poema de Fernando Pessoa e vou pregar para a igreja hoje à noite. Não faz sentido. Como não faz sentido, por exemplo, proceder com a interpretação equivocada do texto bíblico. Paulo está chamando ele para fidelidade. Paulo está lembrando a ele que há um conteúdo sólido a ser compartilhado, há um conteúdo sólido a ser disseminado no seio da igreja. Como dizia o saudoso reverendo Antônio Elias, a gente não precisa fazer outra coisa, senão abrir a Bíblia e pregar, e fazê-lo com fidelidade. Os frutos, o resultado, a consequência é com o Espírito Santo. A nossa tarefa é abrir a Bíblia e pregar. E no caso, quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, ensinar a Bíblia para ele. Por que devemos nos apegar às Escrituras? Porque elas são úteis. Versículo 16 diz assim, é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Eu achei muito interessante um quadrozinho, não é um quadro, na verdade, ele enumera, o reverendo Warren Wiersbe, essas palavras, e ele diz assim, para o ensino, aquilo que é certo. Então, a Bíblia ensina o que é certo, o que é correto. Ela é útil para o ensino. Quem tem filho sabe como é difícil ensinar. Quem foi professor há muito tempo sabe como é difícil ensinar. Para a repreensão, ela também aponta aquilo que é errado. Eu acho interessante que na lei, você tem aqueles mandamentos que são positivos e você tem os mandamentos que são negativos. Os mandamentos que são positivos, começa lá no lembra-te, né? No 4º mandamento. No 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Os 3 primeiros é não e os 5 últimos é não também. Então, parece-me que a lei, aliás, o próprio Deus, conhecendo a índole humana, ele estava muito mais preocupado em prescrever e precaver o seu povo do erro do que apontar o que é correto. Porque é só ler o decálogo. Honra teu pai, lembra-te do dia do Senhor, e os outros mandamentos é não, 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 não. E ele usa a palavra lá, lo, que é um não enfático. Então, a Bíblia tanto ensina o que é certo, como repreende quanto ao erro. Aí, ele vai dizer, para a correção. A correção é como fazer o que é certo. Já não é apenas fazer o que é certo, mas é como fazer. Não é apenas o dito, é o como, é o modo. E para a educação na justiça, que tem a ver com como permanecer no caminho certo. Foi lido aqui no culto. Alguém quer permanecer no caminho certo? O salmista disse, observe o mandamento do Senhor,
observe a palavra do Senhor, guarde no coração a palavra do Senhor. Se você pegar esses 4 itens aqui e você aplicar a vida de Cristo, você vai ver, primeiro, ele só fazia o que era certo, na hora certa, por propósitos corretos. E em todo o tempo evitou o erro. Porque ele era varão perfeito. Não é que nós sejamos perfeitos, nunca o seremos nesta vida. Mas nós somos convocados aqui por Paulo e por Deus, principalmente por Deus, para quê? Para que façamos uso contínuo, eu diria até crônico, da palavra de Deus. Nela você vai encontrar conselhos, orientações, você vai encontrar tudo o que você precisa. Por último, por que devemos nos apegar às Escrituras? Porque elas nos capacitam para o serviço de Deus. Ele vai dizer, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, fulano é um homem de Deus? Fulana é uma serva de Deus? Vamos aferir isso pelo amor e estima que ele ou ela tem pela Escritura. Quando você olha, por exemplo, para um Jeremias da vida, que foi um homem talhado pela graça de Deus, conhecimento que aquele homem tinha da Bíblia Sagrada, um homem como Barnabé, um homem como Apolo, que Paulo chega ao ponto de dizer, Paulo não, Lucas, que ele era poderoso nas Escrituras. É homem de Deus? Ama a Escritura, lê a Escritura, é apegado à Escritura, é alguém que tem um elan com a Escritura. Então, se você quer fazer a obra de Deus como homem de Deus, você deve estar bebendo na fonte que nunca seca. Mamãe, conversando comigo recentemente, eu fiz uma crítica a um determinado artista brasileiro. Eu disse, mamãe, a fonte secou. A fonte secou. Essa é uma fonte que nunca seca. Nunca. Todos os dias ela se renova. Todos os dias nós temos o que aprender nela. E Paulo usa 2 expressões aqui. Ele usa a palavra perfeito e perfeitamente seria melhor traduzido como habilitado. Então, perfeito tem a ver com o uso correto da capacitação que recebeu. Já recebemos a capacitação. E habilitado tem a ver alguém preparado para o serviço. Então, olha o que a Bíblia faz. Ela treina, instrumentaliza, capacita. Tem uma criança aqui na igreja que ele tem uma memória melhor do que a minha, que é o Simon. Eu já falei para a mãe dele, olha, investe nesse menino, investe nessa criança. Os iguais se conhecem. Esse menino tem uma memória melhor do que a minha. Memória muito boa. Você pergunta as coisas da Bíblia, as historinhas da Bíblia, ele fala. Eu estou falando isso porque eu sento com ele aqui, eu converso com ele aqui. Ele fala para mim. Então, é um menino que, a semelhança de Timóteo, eu estou pegando um exemplo, tá? É um exemplo, aqui tem vários. Está recebendo o bom ensino desde criança. Sabe o que tem que fazer mesmo? Tem que bombardear a mente dele. Para que ele cresça habilitado e capacitado para fazer a obra do Senhor como um homem de Deus. Ele é uma criança de Deus, como Luísa é uma servinha de Deus, como Bianca, como Natan. Mas ele tem que crescer, perseverar, permanecer, firmar raízes. E aqui, irmãos, vemos o caráter capacitador das Escrituras. Estou falando do Simon? A gente volta para a Bíblia. Jesus tinha 12 anos. Estava lá no templo, dando aula. Cheio, prenhe da palavra de Deus. Prenhe
quem da palavra de Deus? Jorrando. Ele que era a palavra. As pessoas, às vezes, perguntam, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Vai ler a Bíblia, criatura. Vai ler a Bíblia. E você vai encontrar o modo correto de fazer. Como pastor, Timóteo devia guardar o bom depósito que recebeu da sua mamãe, Eunice, e da sua avó, que também era uma serva de Deus, uma heroína chamada Lloyd. Ele deveria permanecer no ensino que ele recebeu desde criança. Você vai ler em Atos, todos davam bom testemunho de Timóteo. Está lá. Paulo chegou todos. E Paulo vai dizer assim, ó, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Como um bom pastor, ele deveria amar as Escrituras, ensinar as Escrituras, proteger o rebanho contra falsos ensinos e ser um fiel expositor das mesmas. Hoje o nosso desafio é exatamente o mesmo: amar, estudar, ensinar e compartilhar a palavra de Deus. Cada um fará no seu tempo, cada um fará do seu modo, cada um fará de acordo com a capacidade que tem, com os recursos que tem, com o tempo que dispõe, mas não deixe de fazer isso. Ame, estude, ensine e compartilhe a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Amém.